Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração. Isso faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Graça e paz, irmãos. Como é bom, né, a gente já iniciar louvando dessa forma tão maravilhosa nosso Deus, que Ele continua sendo bom, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo aí. O mundo pode estar pegando fogo e todo mundo aí brigando e coronavírus, mas Deus continua sendo bom. A gente tem que se apegar nessa verdade de que Deus ele é bom e que Ele vai fazer o melhor por nós. Ele está no controle de tudo, e inclusive das nossas vidas. Então, que nós possamos nos apegar a essa frase, né, tão simples, tão pequena, mas tão verdadeira, que às vezes a gente fala tanto no dia a dia, Deus é bom, assim como a gente fala Deus é amor, e muitas vezes não vê a profundidade do que a gente está falando, né? Mas que a gente possa realmente ter isso em mente, que Deus é bom e Ele vai continuar sendo bom sempre em nossas vidas. Agradecemos a participação dos irmãos, estamos vendo aí o pessoal que já está falando no chat, a diaconisa Mônica Vieira, Ivan, Élita, Paulinha, a diaconisa Céia, a diaconisa Nise. Que Deus possa abençoar todos vocês, Deja também, os irmãos que estão assistindo e ainda não falaram no chat, que lembrem que a participação de vocês é importante, e sempre que a gente puder vai estar lendo as mensagens e vai estar passando aqui na tela, para que a gente possa interagir, para que a gente possa se sentir próximo realmente, certo? Nesse momento, irmãos, vamos fazer uma oração. Eu peço para que vocês fechem os seus olhos aí onde vocês estão e a gente possa ligar o nosso pensamento no trono de Deus e pedir a Ele para que nessa manhã Ele possa vir falar aos nossos corações através da lição que nós vamos ouvir, a lição número 5, com a professora das mulheres, a irmã Selma, através do louvor que ainda vai ser entoado também novamente por Vitor, através do texto que iremos ler, que Deus possa receber a nossa adoração nessa manhã. Então vamos orar. Paizinho querido e amado, Senhor Criador dos céus,
Criador da terra, do mar. Senhor, nós sabemos que Tu estás no controle de tudo, no controle das nossas vidas, Senhor. Tu estás dirigindo, Senhor, o mundo, ó Pai. Tu tens visto, contemplado, Senhor, nossas dificuldades, nossas dores. Tens contemplado, Senhor, tudo de ruim que tem acontecido também, Senhor. Mas nós confiamos em Ti, Senhor, e deixamos nas Tuas mãos que Tu tens o melhor para nós. Que nós possamos, ó Pai, enquanto esperamos em Ti, que nós possamos aprender com tudo que temos vivido, Senhor. Que nós possamos aproveitar o nosso tempo e dar o nosso melhor a Ti, ó Pai. Que nós possamos estar firmes na Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por essa manhã maravilhosa, que Tu nos acordasse mais uma vez, com vida, com saúde, ó Pai, com alimento em nossas mesas, com a nossa família ao nosso lado, ó Pai. Que Tu possa, Senhor, estar abençoando nesse momento esse culto em adoração a Ti que estamos fazendo, essa aula que teremos, ó Pai, para que possa ser essa troca, ó Senhor, que Tu possas receber o que nós estamos Te oferecendo e que Tu também possas nos encher da Tua palavra, Senhor. Então, permanece aqui conosco, ó Pai. Abençoa, Senhor, o lar de cada pessoa da nossa igreja, Senhor. Abençoa o lar de cada pessoa que está assistindo nesse momento essa live, essa transmissão, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, mesmo com saudade, mesmo distantes, mas que nós possamos, Senhor, estar Te adorando de verdade, ó Pai. Que nós possamos estar concentrados aqui no que está acontecendo, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. Obrigada por tudo que tens feito por nós. Abençoa também, Senhor, Vinícius, que está aí nos bastidores, nos ajudando, ó Pai, nessa transmissão. Vitor, Senhor, que irá louvar mais uma vez, que Tu possas falar conosco através dessa canção, ó Pai, que nós possamos ser tocados por Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos ver quem apareceu aí. Mary apareceu no chat também. Graça e paz, Mary. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós nesse momento. Eu peço aos irmãos, Francilon, Graça e Paz também apareceu aí, que nós possamos fazer a leitura de um salmo. Toda semana a gente lê um salmo. E hoje eu gostaria de fazer a leitura do Salmo 49. O Salmo 49, ele tem um título já bem marcante quando eu vi ele, né? Ninguém escapa da morte. Então, que a gente possa entender a profundidade do que o salmista, muito antes de Cristo, deixou escrito para nós. Povos, escutem bem isto. Ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios e, enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham nas suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vai morrer, que ela vai viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre. Ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejam o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã, as pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém, Deus me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. E não se preocupem quando alguém fica rico, a sua riqueza aumenta a cada dia mais. Pois, quando morrer, ele não poderá levar nada. Sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. A gente vê que é um texto forte, né? Mas o versículo 15, ele nos dá uma esperança que, porém, Deus me livrará do poder da morte.
pois ele me receberá. E a gente tem essa confiança em Jesus Cristo, de que, como Paulo diz, né, 1 Coríntios 15, ele fala assim, onde está a morte, a tua vitória? A gente sabe que a morte aqui terrena, ela é só a passagem da gente da vida humana para a vida no céu, né? Que é a nossa vida real. Então, que a gente não se apegue às coisas daqui, como o texto fala, que a riqueza não vai salvar a gente, terra, gado ou qualquer coisa assim. Nada disso pode nos livrar da morte. A gente vai ter que enfrentar um dia. Mas que nos apeguemos ao salmista, que muitos anos antes de Cristo, ele já tinha essa certeza de que Deus o livraria da segunda morte, que ele seria, que ele viveria no céu com Cristo Jesus, assim como nós também iremos, se confiarmos em Deus, confessarmos os nossos pecados. Então, que nós possamos ter essa certeza. A vida aqui não é nada. E a gente pode lembrar assim, de quantas pessoas já perdemos, quantos entes queridos, né, que partiram, mas que se eram crentes em Jesus, que se tinham certeza da sua salvação, a gente vai se reencontrar em breve, porque isso aqui passa muito rápido. E gostaria, irmãos, de lembrar das revistas. As revistas estão lá na igreja, você pode pegar com Paulinha, pode prestar contas também das revistas, ela tem a relação lá, certo? Que é importante, a gente fez um investimento alto, mas que a gente possa estar usando e sendo abençoados por essas revistas. A gente possa estar estudando durante a semana e debatendo aqui em aula. Os irmãos já podem, inclusive, trazer suas perguntas prontinhas, hein? É uma boa já. Para pegar os professores, para eles responderem muitas questões. E também, irmãos, gostaria de pedir para que a diaconisa Mônica Vieira já colocou aí um pedido de oração, e eu gostaria que os irmãos, ao final, certo? Quando estiver terminando a mensagem, a gente for fazer uma nova oração, a gente vai orar pelo esposo da irmã Josiane, que a diaconisa Mônica colocou, e também os irmãos que tiverem pedidos de oração ou agradecimentos, a gente faz essa oração no final, incluindo esses pedidos. Diaconisa Mônica, se puder, por favor, lembrar no final, eu vou anotar aqui, mas caso eu esqueça, a senhora lembra também para a oração final, certo? E eu vou convidar Vitor, que ele vai, mais uma vez, trazer um louvor para a gente, que a gente possa adorar também a ele, adorar também a Deus com ele, né, em nossas casas, e que os irmãos participem no chat, a gente vai estar lendo as mensagens de vocês. Sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Deus continue abençoando aí Vitor e família, que Amém. são uma bênção, né, na nossa igreja. E como é bom cantar isso, né, que o Senhor, Ele é tremendo, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele está no comando de todas as coisas. Eu queria pedir a Vinícius que, se possível, a gente pudesse ler os comentários aí do pessoal. Quem já está aí participando. Ó, a irmã Madá chegou depois, foi a irmã Madá, o Wilson, Diácono Wilson, a irmã Silvana, que eu não tinha falado. Graças a paz, Diácono Wilson. O que mais temos aí? Paulinha, esse salmo é muito bom para cada um de nós refletirmos, é verdade. Um dia e uma semana de muita alegria, paz, esperança e fé na companhia do Senhor. Irmanal abraço. Para a senhora também, irmã Silvana. Deus abençoe. Irmãos, nesse momento que a gente possa estar atento ao que Deus tem para falar conosco. Não esqueçam também de participar no chat com as suas observações, são muito importantes, né? Semana passada tivemos bons comentários aqui na aula do Diácono Wilson. Giva, Pastor Luiz, não foi? Irmão Armindo, comentários muito bons no final da aula. Então, que os irmãos possam participar, porque é muito, muito bom interagirmos, né? É muito bom quando vocês comentam e a gente pode responder, pode conversar. Mas que também estejamos concentrados no que Deus tem para falar aos nossos corações. E convidar aqui a irmã Selma, que vai trazer a lição número 5, e que Deus possa falar através da sua serva. Amém. Então, tá me ouvindo direitinho, Luana? Tá me ouvindo? Já pode começar, então, né? Então, paz para todos, não é? Nós vamos hoje dar início à lição de número 5 e o tema é liberdade cristã. O nosso texto áureo se encontra lá em Gálatas 5, capítulo 1, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. A gente já viu muito falar sobre esse julgo, né, que muitas igrejas impõem. E o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos lá em Gálatas, né, como já vimos, sobre esse legalismo, sobre essa prática judaica que eles tinham antes, e que após o apóstolo ter ensinado aos gentios que a salvação vem pela fé, muitos ali dos judaizantes, eles levaram ao povo dizendo que precisava de algo mais, né? A gente já viu sobre isso. Então, eu vou ler aqui a parte da revista que o autor comenta, dizendo que jamais se pode confundir liberdade com libertinagem ou licenciosidade. Não é aproveitar a liberdade em Cristo para dar ocasião à carne e promover o erro. Não é fazer da graça motivo de crescer a possibilidade e vontade de pecar. O Martinho Lutero, ele diz, né, ele defende a tese, ele diz que um cristão é senhor sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Diz também, um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. O que ele quer dizer aqui, né, é que nós somos sujeitos às pessoas, mas por amor e não pela força. Para que os irmãos entendam melhor, há um poema que Luiz de Camões, né, que ele escreve, e tem uma parte que diz. Aí tem uma parte que diz: é querer estar preso por vontade. Então, quando você serve a Cristo, quando nós servimos a Cristo, nós queremos estar presos por vontade e não sob um jugo como existia, né, antigamente, esse jugo que imperava e que as pessoas tinham que fazer daquela forma. A gente vê muitas igrejas que adaptam dogmas, preceitos humanos, sabe? E que acham que para ser salvo é necessário de fazer tais práticas, né? É isso que o legalismo nos traz. E o apóstolo Paulo, ele diz que a justificação vem pela fé. Nós somos justificados pela fé. A liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade, né? Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Então, nós temos que ter essa vida de obediência. A gente pode até lembrar de Abraão, né, que foi um homem totalmente obediente pela fé, e ele considerado o pai da fé pela obediência a Deus, né? Quando Deus pediu a Abraão que ele saísse da sua terra, da sua parentela, lá em Gênesis 12, né, podemos ver isso, e ele simplesmente obedeceu, né? E ainda assim, o pai da promessa, o pai da fé, sendo ele considerado, né, voltado também pela obediência, o Senhor disse que dele seria uma grande nação, né? Que ele teria um filho e dele seria uma grande nação. Ele foi justificado pela fé porque ele acreditou, né? Sendo ele já avançada, e o Senhor, ele pede que ele conte as estrelas do céu, se é que pode contar, e ele diz: assim será a vossa descendência. Então, aqui lá em Gálatas 5, né, 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz: vós corrias bem, quem vos impediu de continuarmos a obedecer à verdade, né? Os Gálatas, mais uma vez, são advertidos, tinham iniciado tanto bem a corrida da fé, tinham iniciado maravilhosamente a vida cristã com a fé em Cristo, mas agora estavam sendo impedidos e por ensinamentos defeituosos. É como o apóstolo Paulo já estava exortando ali aos da Galácia, né? Porque ele tinha ensinado que a justificação era pela fé.
e eles começaram a voltar à obra da carne ensinada pelos judaizantes. Tipo, a circuncisão, né? Eles dizendo que não era necessário só fé, mas que era necessário também circuncidar-se, que era um pacto, né, que havia entre Deus e o homem, né? Os irmãos já sabem o que é circuncisão, não é isso? Então, o apóstolo Paulo, ele voltando de suas viagens, chegando ali, muitos já estavam sendo circuncidados por conta de alguns preceitos, né? Por conta desse legalismo. Aí aqui diz: o corredor tem uma meta, precisa seguir as normas, tendo o treinamento como da competição. Pode ter a maior velocidade possível, mas se burlar aos normais, jamais será um campeão. Os crentes da Galácia estavam indo tão bem, mas deixaram que o obstáculo sugerido os impedisse de obedecer à verdade. Né? Que obstáculos eram esses? Como eu já falei no começo, os obstáculos eram aquelas doutrinas que ali os judaizantes estavam ali a ensinar, e que não era o ensinamento que Paulo tinha pregado para eles, né? Que era necessário ter fé, que nós somos justificados pela fé. E Paulo, ele exemplificava da morte de cruz de Jesus, e foi ali que Jesus morreu por nós, acabando com toda essa lei que matava o homem, né? E que existia várias leis, se a gente for observar, como eles diziam que seria necessário a circuncisão, assim teriam que fazer outras leis também que existia naquela época. Se a gente for ver lá em Deuteronômio 21:18, né, diz que se teu filho for desobediente, era uma das leis. Se o filho for contumaz e que os pais não tenham condição e nem possa com eles, eles poderiam, né, deixá-los assim, para que os anciãos na época apedrejassem até a morte. Era uma das leis. Então, teria que guardar também essa lei, né? Se era para guardar da circuncisão, teria que guardar essa também. Nós vemos também na Deuteronômio 21:15, falando dos homens que tinham duas mulheres, né? E que se a aborrecida tivesse o filho, o primogênito homem, seria aquele primeiro a ser consagrado na igreja, né? Então, hoje também teríamos que fazer isso. O homem também teria que ter duas mulheres, né? Lá em Levítico também nós podemos ver a purificação da mulher, né, após o parto, que a mulher era considerada, se fosse o primeiro uma menina, era considerada impura por 60 dias e não frequentava o templo. Se fosse homem, seria por 30 dias e não também poderia entrar no templo. Tudo isso eram leis que eles colocavam que realmente ia contra o evangelho de Cristo. Não é? Eram leis que essas leis foram quebradas ali na morte de cruz de Jesus. Lá em Tiago também diz que se guardar e tropeçar em um, né, seremos culpados por todos. Então, como os judaizantes traziam a memória dos gentios para que guardassem, para que fossem circuncidados, então teriam também que fazer essas leis, não é? Então, o apóstolo Paulo, aí ele vem dizendo, foste salvos pela graça ou pela lei, né? Porque o apóstolo Paulo, ele enfatizava que Jesus Cristo, naquela morte de cruz, veio acabar com toda lei que matava o homem. Esse outro subtema aqui, ele diz: liberdade cristã implica em produzir vida frutífera, como a vida de Jesus, né? A gente pode analisar como é que era a vida de Jesus, não é isso? Aí vem Gálatas 5:22, os irmãos já sabem, né? Gálatas 5:22, que diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? Longanimidade,
e contra esses não existe lei. Aí o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui? Que os crentes naquela época, trazendo também para os dias de hoje, nós podemos nos assemelhar nesses frutos, né? Tentando trazer para a nossa vida o domínio próprio, a temperança, não é? O amor, principalmente, a paz, que é o vínculo da perfeição. Então, nós temos que, pelo menos, tentar, né? Tentar ter alguns desses, que eu acredito que todos é impossível, né? Benignidade, bondade, fidelidade. Então, todos esses frutos aqui, Jesus possuía. Ele era benigno, né? A palavra diz que Jesus ele é benigno, tardio em irar-se. Então, nós temos também que ter esse fruto, tendo domínio próprio. Aí vem liberdade para o bem, para produzir coisas boas. O reino de Deus é o reino do bem. Por isso, o crente precisa produzir o bom fruto. Agora, esse bom fruto é só na igreja? O apóstolo Paulo ele exortava os irmãos a fazer a obra de Jesus, não é isso? Mas o bom fruto que se fala aqui é só porque eu louvo, é só porque eu dou uma aula, trazendo assim para os nossos dias, é só porque prega a palavra, não é? Ou participa de alguma coisa na igreja. Quando Jesus fala desse bom fruto, ele está também relacionado à nossa vida adversa, nossa vida cotidiana. O amor ao próximo, principalmente, fazer o bem, não é? Ajudar as pessoas, demonstração de amor, amar as pessoas como elas são. Tudo isso Jesus ele fazia. O fruto vai proporcionar alegria ao seu dono, né? Paulo fala do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Não é o fruto que nós imaginamos, planejamos e queremos. É o fruto do Espírito produzindo em nós pelo Espírito. Esse fruto está intimamente relacionado ao nosso caráter. Irmãos, é como o bom samaritano. A gente vê aquela história do bom samaritano. Muitas pessoas passavam ali, né, e tinham pena, olhava, né, e ia embora. O bom samaritano, ele teve uma misericórdia, mas seguido do agir. Ali ele teve a maior demonstração de fé, de amor ao próximo, quando ele ajudou aquele homem. Então, é esse amor que Deus quer que nós tenhamos, o nosso amor ao próximo. Aí vem aqui, liberdade cristã implica em andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Gálatas 6:1, aí diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuidar de ti mesmo, para que não sejais tentado também. Aí, quem são essas pessoas que aqui está falando? Pessoas que Jesus deu sua vida na cruz, não é? Nós podemos observar o quê? Trazendo para os nossos dias. Pessoas excluídas, né? Aqueles que estão à beira do caminho. Era aqueles que Jesus mais se preocupava. E nós hoje temos em nossa volta tanta gente que precisa ouvir a palavra, né? Pessoas que estão hoje no mundo das drogas, aqueles que a gente encontra nas ruas. Então, são essas pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida, e são esses os excluídos que Jesus mais se preocupava. A liberdade em Cristo Jesus promove vida relacional com sabedoria e inteligência. O objetivo de evidenciar que fomos libertos pelo Senhor do pecado da culpa, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, a gente sabe que a lei de antigamente era uma lei que matava, né? Principalmente quando a gente se fala sobre a guarda do sábado. Aí alguém vem dizendo, mas o sábado é lei, é mandamento, lá em Êxodo 20, né? Nós podemos encontrar
essa passagem, guardar o sábado para santificar. Mas o homem não sabia como guardar, e muitas vezes aquelas pessoas que estavam colhendo para comer, né? Porque naquela época as pessoas viviam da lavoura, de plantação, criação de gado, né? Então, se alguém fosse pego colhendo para comer, seria apedrejado até a morte. Então, Jesus ele veio mostrando, veio ensinando como guardar esse sábado. E por conta disso, né, de muitos que não sabiam guardar, que matava o homem, e que para Deus o mais importante é o homem, como Deus diz, o Senhor Jesus ele diz que fez o sábado por causa do homem, né, e não o contrário. E ele veio nos mostrando e resumindo esses mandamentos em dois, que o mais importante nós sabemos que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nossa experiência com Cristo de viver a liberdade, nos conscientizar que não devemos fazer de ninguém presa nossa pelo jugo da culpa, né? Aí aqui diz assim, ó, ainda mais acima, Paulo exorta aos Gálatas para que tivesse essa atitude com os irmãos, frágeis que, trocando a fé pelas obras, pelo legalismo. Irmãos, a gente vê muitas igrejas que adaptam dogmas, né, preceitos humanos. Muitas vezes, pessoas que olham se a irmã está usando brinco, sabe? Tem igreja, quando você se converte, já apresenta ali aquelas leis, aquelas normas, né? Imediatamente você não vai usar brinco, você não vai usar calça, batom, né? Então, todas essas coisas são coisas que, com o uso, se destroem. No livro de Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 em diante, a palavra do Senhor, ele nos mostra, né? Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque vós sujeitais a ordenanças, né? Não toqueis isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Então, todas essas coisas, ela tem a aparência ascética e que com o uso se destrói, e que não é um simples brinco ou um batom, uma calça, que vai definir se você é crente ou não. Então, tudo isso são normas. Eu digo isso enfatizando mais assim, porque realmente tem igrejas que acham que a pessoa só é crente se não usar nada disso e confunde a humildade, a simplicidade e diz que tem que ser humilde. A humildade é uma coisa, entendeu? E simplicidade é outra. E que a pessoa, para ser humilde, não é necessário deixar de usar aquilo que você gosta, né? Que a humildade está no coração. No livro de Mateus, capítulo 15, o Senhor Jesus ele diz: por causa da vossa tradição, invalidaste o evangelho de Cristo, né? Não fazendo aquilo que é o mais importante, que amar a Deus e também honra pai e mãe, nada disso faziam. E ficavam preocupados, né, só em coisas que não edifica, tipo, observava se Jesus e seus discípulos lavavam pé ou não, tudo isso eles observavam. É tanto que Jesus veio a falar para eles, bem profetizou Isaías: hipócritas, honra-me com os lábios, mas teu coração está longe de mim. Porque as pessoas davam muito valor ali naquela época, os fariseus, os judeus, eles davam muito valor a essas coisas exterior, aparência exterior. E que Deus, ele não vê o homem como o homem vê, né? Se Deus nos visse como o homem nos vê, meu Deus do céu, o que seria de nós, né? Estávamos todos condenados ao inferno e estávamos já todos apedrejados, não é isso? Porque o homem, sim, ele vê o que está por fora, ele vê o seu estereótipo, não é? Lá em 1 Samuel 16:7, a palavra do Senhor, ela diz: não atenteis para a vossa aparência, para a vossa altura, porque Deus não vê o homem como o homem vê. Deus vê o coração, e a palavra diz coração. A minha tradução, ela diz coração. Tem pessoas que a gente fala assim, Deus vê o coração. Aí alguém chega para você e diz, mas Deus não é frigorífico. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas o coração aqui que Deus se refere, irmãos, é o seu eu, o seu interior, o que você sente, o que você vê,
Tudo que você está pensando, Deus está vendo. Sabe? Quando Samuel, né, foi escolher um dos filhos de Jessé na época, né, para ser sucessor de Davi, né? Ser sucessor de Saul, no caso, né? Que era o rei Saul na época. Então, quando ele entrou, né, ali na casa, que ele viu aqueles homens bonitos, e tinha um que chamava atenção, né? E ele só olhou e disse: Este é o homem. Mas o anjo do Senhor, né, o repreendeu na hora, porque Deus ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas. E ele disse: Não olheis para a vossa aparência, nem para a vossa altura, né? Porque Deus não vê o homem como o homem vê, Deus vê o coração, né? E o homem que foi escolhido era um homem baixinho, que não era bonito, que estava no campo e que era Davi, né? Então, nas igrejas, né? Afinal, no mundo inteiro, onde você chega, infelizmente as pessoas visam muito a aparência, mas Deus vê o que está lá dentro, lá no seu íntimo. No Salmo 139, a palavra diz: O Senhor, tu me sondas e me conhece, sabes quando me levanto, quando me assento, e ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conhece. Então, Deus sabe tudo e ele vê tudo, porque ele é onisciente, né? E ele é onipresente, onipotente. Essas são as características que Deus possui, que nenhum outro possui. Não existe outro Deus que possua essas características. Onipotente, porque pode todas as coisas. Onisciente, porque vê e sabe o seu pensamento de cada um. Incrível, né? Que Deus tremendo é esse. Maravilhoso. Sabe o que se passa na mente de cada um, né? E onipresente, está presente em todos os lugares. Em todos os lugares está presente. Quem pode, né? Qual Deus que tem essas características, né? Nenhum, só ele. Por isso que ele diz que eu sou, e ele é, entendeu? Ele é o Deus já, ele é o Deus que provê na tua vida, ele é o Deus que provê, é o Deus de providência. Quando Abraão chegou lá, né, que já estava pronto para sacrificar o seu filho, que o filho perguntou: Pai, cadê o cordeiro? E ele disse o quê mesmo? Deus proverá. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da providência. Deus, ele está provendo na nossa vida. A gente está numa situação, o mundo inteiro, a gente sabe o pânico que estamos, mas Deus, ele está provendo, né? Olha, eu estava conversando com a irmã Mary e eu nunca vi as pessoas se disponibilizar tanto como estão agora, né? Nesse momento. Tudo que Deus mais queria era que a gente pudesse demonstrar esse amor. E as pessoas estão demonstrando amor. Estão tirando pessoas da rua, né? Estão indo nas favelas levar alimento, estão demonstrando amor que não era demonstrado antes. Infelizmente, né, que veio diante dessa pandemia que poderia ser feito antes, né? Quantas pessoas poderiam ter feito live antes para ajudar o SUS? Quantas pessoas poderiam ter feito live antes para ajudar os pobres, os necessitados? Estão fazendo hoje, né? Glória a Deus por isso. E Deus está no controle, não é isso? E o Senhor Jesus, ele diz lá em 2 Crônica 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar, e se arrepender de seus maus caminhos, eu os perdoarei e sararei a sua terra. Com certeza está chegando já o momento de Deus sarar essa grande pandemia, né? Essa coisa terrível que está assolando o mundo. Então, aqui nós vamos falar sobre liberdade cristã implica na vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Gálatas 6:8, aí diz: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruínas, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá. A palavra diz que os que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? E que muitas vezes as pessoas se confundem e confundem. Aí aqui, no apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 3, ele diz: eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a criança
como a crianças, né? Ele, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele exalta ali a igreja de Corinto, dizendo que eles estavam voltados totalmente para as obras da carne. Se você ler o 1 Coríntios, você vai ver a discussão e a exaltação de Paulo ali aos irmãos, porque eles estavam voltados, né, para as obras da carne, e ali existia o quê? Dissensões na igreja, divisões, e muitos deles ficavam assim, a querer ir para o outro lado. Uns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Paulo, achando que um pregava melhor do que o outro, né? E tudo isso, Paulo, ele exortava nesse sentido. Por isso que ele disse que estava falando ali a crianças, né? Estava falando a pessoas que foram ensinados, né, a colheita do Espírito Santo, e eles estavam colhendo na carne, né? E quem é Paulo, quem é Apolo, né? Ele disse que Paulo pregou, Apolo, mas que tudo é para Deus, para a glória de Deus. E quando ele diz assim, que está falando como a criança, né? É que as pessoas agiam como criança. Se você ler lá em 1 Coríntios 13, lá, não me lembro o versículo, e diz que quando eu era menina, agia como menino, né? E quantas vezes nós, né, agimos como meninos na fé? Quantos de nós, né? Quando a gente tem que falar nós, porque nós somos realmente falhos, né? E age como menino na fé, né? Contudo, fica com raiva. Se tiver festa de MCM, por exemplo, não convidou o irmão tal para louvar, já fica com raiva, né? Se for tal irmão que vai pregar, não vou porque é irmão fulano, entendeu como é? Qualquer coisa fica de bico grande na igreja, não é isso? Então, Paulo considera isso como meninos na fé. É assim que ele dizia, entendeu? Aí vem, dura é uma arte, parece simples, mas não é. Quem já teve experiência no campo sabe muito bem, né? A semeadura implica várias coisas necessárias e úteis para que o trabalho não seja em vão. Então, Paulo, ele não queria que o trabalho dele ficasse em vão. Ele não queria pregar sobre Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, certo? Operando pela graça e voltando para a carne. Ele não queria que as pessoas ali voltassem a fazer o que era antes, né? O que se fazia antes. Já pensou se nós hoje tivéssemos que matar animais para redimir pecados? Porque antigamente era assim, né? Existia a lei do holocausto, que tinha que matar animais para aspergir ali o sangue e para redimir nossos pecados. Seria muito bom, né? Você pecou, você é rico, tem um boi sem mácula, sem mancha, perfeito. Tinha que ser perfeito, viu? Claro, tinha que ser perfeito. Aí você ia, matava o boi, aspergia o sangue, seu pecado estava terminado, estava perdoado. Se fosse uma pessoa pobrezinha, poderia ser um pombo, né? Um bode, mas que tinha que aspergir o sangue. Irmãos, no livro de Isaías 53, a palavra diz que Deus ele foi esse holocausto. Ele foi o cordeiro. Aí Paulo explica aqui a essas pessoas que estavam agindo como criança, né? Que Jesus ele foi levado como cordeiro ao matadouro e que ele foi o nosso próprio holocausto. Ele aspergiu ali o sangue na cruz para libertar do nosso pecado, para redimir nosso pecado, e que nós não merecemos, mas ele fez isso. Então, com esse derramamento de sangue, a palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Leia Isaías 53 que você vai ver. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, né, nossas enfermidades, e que ele não falou, não reclamou, e que ali estava tudo consumado, né, naquela morte de cruz. Acabaram-se as leis que matavam o homem. Então, por que estás voltando agora? Quando Paulo diz ao Gálatas insensatos, né? Por que estás voltando agora à obra da carne? Se o que eu demonstrei aqui era a salvação pela fé,
né? Exclusivamente pela fé. Não é isso? Aí vem o resultado, é a corrupção, que envolve decadência e colheita. As obras da carne resultam da semeadura que o homem faz com sementes e solos carnais. Paulo diz que a semeadura do crente é diferente. A semeadura do crente é o espírito que aponta para as coisas sublimes. O Espírito Santo que aponta. Ele apontar aqui, né? Esse verbo quer dizer mostrar. 1 João 2,27, se os irmãos lerem, você vai ver a palavra dizendo, mas a unção que vós recebeste, esta mesma unção vos ensinará todas as coisas. 1 João 2,27. E não tende necessidade de que alguém vos ensine. Então, se esta unção, que é o Espírito Santo, vos ensina, é preciso que o pastor diga, irmã, olha, você está usando assim um vestido muito curto, né? Claro que a gente também tem que vigiar nisso, né? Não é ir para a igreja de qualquer forma, não é isso? Precisa dizer, não precisa, e outras coisas mais. Irmã, você está com raiva de tal irmã, você vai cear sem falar com seu irmão? Precisa que o pastor chame a atenção? De forma alguma. A unção do Espírito Santo, ela vai lhe ensinar, não é? A palavra do Senhor diz que antes que comar do pão e beber do cálice, examine-se a si mesmo. Como que vai cear de mal do irmão ou de mal do marido ou da mulher, né? Quem tiver marido aí, não é isso? Então, é agir como criança, que Paulo, como Paulo faz falar aqui, a semeadura do Espírito Santo é essa, né? Porque o Espírito, ele aponta, como diz aqui, né? O Espírito que aponta para as coisas mais sublimes. Quais são as coisas mais sublimes? O que é que Jesus achava e fazia o de mais sublime? Para Jesus, o mais importante era a vida, né? Então, ele se preocupava com os menos favorecidos. O mais sublime para ele era isso, né? Ele não estava olhando a aparência, se a pessoa era rica ou pobre. Quando ele esteve de frente àquele centurião, lembra do centurião que pediu pelo seu servo, né? Ele era um homem poderoso e o seu servo estava doente. E Jesus ficou maravilhado ali com aquele homem, porque ele disse, Senhor, se puder, cura meu servo, né? E o Senhor disse, eu irei à tua casa. E ele disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizer a sua palavra e o meu servo será salvo. Então, aquele centurião ali, ele acreditou em quê mesmo? Na palavra, né? E é essa palavra aqui que Paulo, ele vem exortando e ensinando às igrejas de Coríntios, né? De Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, é essa palavra. E o Senhor ficou maravilhado porque ele usou o termo palavra e a fé dele, né, que era uma fé muito maior. Aí o Senhor Jesus, ele diz, nem Israel vi tamanha fé. Olha só o que é que Jesus diz na hora. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Por quê? Jesus esteve em Israel, Jesus ainda não era carne, né? Quando o povo de Israel estava na peregrinação. Mas ele já estava lá, sabia? Vocês, irmãos, que ainda não entenderam sobre essa palavra do verbo, que Jesus estava lá em Israel, sim. Sabe como? Ele era o verbo. Lembra o que é que diz João 1? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, Jesus, ele era o verbo. Ele estava lá. Por isso que ele disse, nem Israel vi tamanha fé. Porque Jesus, ele estava lá como verbo, como espírito. Lembra da coluna de fogo que Deus colocou para que o povo não ficasse na escuridão? Era Jesus representado. Lembra da nuvem? Deus colocou uma nuvem para que o povo se guiasse. Era Jesus representado. A rocha, né? A rocha que Deus falou para que Moisés aponta para a rocha, porque o povo estava ali murmurando, né? E deixando Moisés nervoso, e o povo dizia, foi para isso que nos trouxesse aqui, para que morrêssemos de sede ou de fome. E o Senhor Deus disse, aponta para a rocha, e Moisés simplesmente bateu na rocha.
Aquela rocha era Jesus representado. Então, ele esteve lá, viu? Jesus esteve. Desde o princípio, Jesus esteve. Gênesis 1, quando diz, façamos o homem, né? Aí a palavra diz, façamos, que está no plural. Então, Deus fez sozinho? Não. Então, aqui, irmãos, olha, sobre essa palavra aqui, o Espírito que aponta, né, para as coisas mais sublimes, essa parte aqui que Jesus ficou maravilhado quando o centurião disse, eu não sou digno, mas dizem a sua palavra, e o meu servo será salvo. Então, é essa fé que Paulo ensinava ali nas igrejas de Coríntios, de Gálatas, né, lá na Galácia, essa fé que Paulo queria que os irmãos tivessem. A fé verdadeira, a fé sobrenatural. Não, entendeu? Não era voltada para a lei, coisa nenhuma, que lei nenhuma salva ninguém. O legalismo, ele não salva, né? O legalismo, ele oprime. Ele oprime. Tem um pastor, Moisés Almeida, ele define o legalismo como escravismo religioso. A lei judaica. Isso é verdade, isso é verdade. Escravizava o homem, né? A lei judaica. E eles colocavam, não seguia somente a lei, não, viu? Eram muitas coisas que ele colocava. Perseguia, se lavava a mão, se lavava a pé, né? O que usando, como muitos hoje fazem, né? Fica só de observar. Tem pessoas que só observam. Os judeus e fariseus faziam isso com Jesus, viu? Só observava, mas não era para falar bem, elogiar, não, viu? Era para criticar mesmo e pegar ele no flagra. Quando Jesus curava no sábado, eles diziam que Jesus estava blasfemando contra a lei de Moisés. Por isso que Jesus foi pego, um dos motivos principais, porque Jesus curava no sábado e que não podia ser naquele dia, não é isso? Então, é isso que muitas pessoas fazem. Só criticam, né? Só criticam. Aí vem, liberdade cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Os irmãos estão ouvindo bem? Tá, né, Mary? Gálatas 6,14. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só o que é que Paulo ele dizia. Ele dizia, longe dele, né? Longe dele se orgulhar do que ele fazia. Por isso que ele diz lá em 1 Coríntios 2:4, né? Ele diz que a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas pelo poder de Deus que operava na vida dele, entendeu? Ele não usava de vã filosofia e nem de palavras difícil, nem de sabedoria humana, mas totalmente voltada, né, para o Evangelho de Cristo. Ele pregava exatamente tudo, né, sobre a cruz de Jesus. O que significava a cruz? Ele dizia, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo, ele realmente, a gente sabe que ele era perseguidor dos cristãos, né, quando era Saulo, e que ele era um homem próspero, né, todo mundo sabe disso. Eu creio que ele era um homem próspero, tinha de tudo de bom, né? Mas quando ele passou a viver Cristo, né? Quando ele passou a ir nas igrejas, pregar o evangelho, fazer a demonstração do amor de Cristo, ele passou necessidade, né? E lá na igreja de Filipe, lá em Filipenses, né? Ele que foi o que mais ajudou ele, e ele fala lá em Filipenses 4, do 8 em diante, ele diz que muito me regozijo, pois aprendi a viver na escassez e na abundância, né? Ele aprendeu a viver na escassez e antes vivia na abundância. Mas aí ele diz, mas tudo posso naquele que me fortalece.
ele aprendeu essas duas coisas, sabe? Tanto sei estar farto, né? Como não. E essa lição, irmãos, ele traz para os dias da gente, né? A gente tem que aprender a viver dessa forma. Quando tiver carne, glória a Deus. Se não, glória a Deus também. Infelizmente, nós, seres humanos, tem a tendência a reclamar. Mas Paulo ensina aqui que a gente tem que aprender a viver na escassez e na abundância, e dando graças a Deus por tudo, né? A palavra diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E Paulo, ele dizia isso como testemunho, realmente. Ele passou por várias necessidades. Os irmãos ali o sustentavam com comida, roupas, sapatos, porque ele veio realmente à necessidade, né? Ele veio a precisar realmente. Aí aqui pergunta, que tipo de liberdade buscamos, queremos cultivar, né? Não pode ser liberdade para promover a nossa glória. Tem pessoas que buscam a glória em si mesmo, né? Muita gente se preocupa muito com o exterior, com, assim, luxúria, né? Muita luxúria. E que Deus, ele não está se agradando disso. Às vezes você vê, vou dizer um exemplo. Às vezes você vê um irmãozinho ali, lá no cantinho, quietinho, humildezinho, né? Mas quando abre a boca, Deus usa de uma forma tremenda. Essa humildade que Deus se agrada, né? Não importa o louvor, não importa se você canta bem ou não, mas o louvor sobe, né? Quando é de coração, não é isso? Vivemos um tempo em que a glória humana, pessoal e de ministérios tem sido o foco, né? Quantas pessoas que vão atrás de cantores famosos, evangélicos, né? Deixando para trás aqueles que não são tão famosos, né? Mas que para Deus é a mesma coisa. Deus, ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo ensinava que Deus não faz acepção de pessoas e que as pessoas devem amar os outros da mesma forma, por igual. E é assim que Deus nos ama. Ele nos ama por igual, ele não tem diferença de classe, de cor, entendeu? De tamanho. Ele nos ama todos por igual. É por isso que essa, como essa parte aqui que diz que liberdade cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. A glória não é nossa. A glória é para ele, né? Nós somos apenas instrumento. Ele disse que vós sois um vaso na mão do Senhor. Então nós somos um vaso na mão do Senhor, né? Nós somos apenas instrumento. É a glória de Jesus, não é a minha evidência, não é o que está evidente, né? Não é a minha evidência. É a glória de Jesus. É a evidência de Jesus. Não é o meu crescimento. Lembra quando Jesus foi pedir para João batizá-lo, né? E João disse, Senhor, eu não sou de a sandália dos teus pés, né? E ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, é assim que Deus nos quer, na nossa humildade, que ele cresça e que eu diminua, porque nós não somos nada, né? Eu, particularmente, meu Deus, não sou nada diante de Deus, né? Que ele realmente cresça. Deus, ele usa quem ele quer, ele faz na hora que quer e quando quer, né? Deus usou até uma jumenta para falar. Tem gente que diz assim, mas eu não tenho jeito de falar, mas todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom, né? Deus usou até a jumenta para falar, né? A jumenta de Balaão. Imagina nós, né, que temos boca, graças a Deus, podemos falar, ler. Quantas pessoas que não sabem ler, né? E nós sabemos, glória a Deus por isso. Então, de qualquer forma, a gente tem que levar o Evangelho de Cristo. Como Paulo diz, que não podemos perder o foco, e o foco é Jesus Cristo, né? Eu acho muito lindo a mensagem de Paulo, porque ele sempre focava mesmo Jesus, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, porque ele teve experiência com Jesus, não é isso?
Aí vem aqui. É a honra de Jesus, não é o crescimento e o despontar do meu ministério, mas a glória do Salvador. Não é a minha inteligência, né? Mas é a sabedoria de Deus. Não é a minha colheita, é a colheita de Deus, da lavoura de Cristo. Vivemos tempos difíceis. Essa revista está bem assim atual, né? Vivemos tempos difíceis, vivemos sim. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, a gente sabe disso, né? Tempo difícil em que as pessoas às vezes perdem até a fé, a esperança, né? Mas que não devemos perder, porque Deus, ele nos promete, como ele diz lá em Isaías 41:10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, né? Ele diz assim: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, ele pede que nós não tenhamos medo, porque ele está conosco, né? Ninguém quer buscar glória na cruz. Quem é que quer buscar glória na cruz, né? Qual é aí eu faço uma pergunta para nós. Qual a nossa cruz? Todo mundo, eu creio que tem uma cruz. O apóstolo Paulo, ele tinha a sua cruz quando ele dizia que ele tinha um espinho na carne e ele ficava triste, abatido e deprimido também. Ele tinha seus momentos de depressão, que ele tinha esse espinho na carne. Até hoje a Bíblia não revela, né, que espinho na carne era esse que Paulo tinha. Porque a palavra de Deus diz que o que há de ser revelado ao homem, se eu não me engano, Deuteronômio 29:29, ele diz que o que há de ser revelado ao homem, isso será, e o que não há de ser revelado, isso é com Deus, né? Tem perguntas que as pessoas fazem para a gente que a gente não sabe, mas é a revelação de Deus, e isso é com Deus mesmo. Então, o espinho na carne de Paulo, até hoje ninguém sabe o que era esse espinho na carne, mas ele tinha um espinho na carne e ele ficava muito triste com isso, não é isso? É tanto que o Senhor Jesus chegou e falou para ele, né, em espírito: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, assim somos nós. Eu creio que cada um de nós temos o nosso espinho. Cada um de nós temos a nossa cruz. Mas Jesus disse que se quiser seguir, toma a tua cruz e segue-me, né? E com fé, porque como ele diz que a fé, o justo viverá pela fé, né? É isso que ele diz, e que o apóstolo Paulo também exortava na igreja, que o justo viverá pela fé. Já pensou se aquelas pessoas antigamente, os heróis da fé, não tivessem fé, né? Nas batalhas que ele iam? Josafá, por exemplo, é um deles, né? Josafá teve medo, né, quando foi para a peleja, e ele orou a Deus, e a palavra diz que ele convocou o povo todo para orar e jejuar, né? Lá em Josafá, se eu não me engano, é 2 Crônicas 20. E ele dizia: não temais nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Então, essa peleja, irmãos, não é nossa, essa peleja é do Senhor. Não é? A gente tem que se aquietar. Aquietar e saber que eu sou o Senhor. Mas é gloriar-se no que aconteceu na cruz, a morte de Jesus na cruz e todo o seu significado e importância deve ser motivo de gloriar-nos, o que implica e significa que a glória não é nossa, nem mesmo em nós, mas em Jesus, na sua obra salvadora. Então, seja o que for feito, se há algum louvor, né? Se há ministério na igreja, departamentos da igreja que existe, MCM, departamento infantil, quem está da frente, né? Quem está ministrando, quem vai louvar, a glória não é nossa. A glória é para Deus. Nós não somos nada. Nós somos folha ao vento. Nós somos nada, entendeu? Nós somos um vaso, né? Que Deus usa na hora que Ele quer e quando Ele quer. Aqui vem na conclusão: liberdade é um bem precioso e inegociável, não é? Liberdade que Paulo quis dizer sobre a imposição imposição posta pela lei.
Essa liberdade que Paulo lutava tanto que as pessoas de Corinto tivessem, as pessoas de Gálatas principalmente tivessem, essa liberdade em Cristo Jesus, né? Porque o Senhor Jesus, ele diz que o meu fardo é leve, né? Meu jugo é leve e o meu fardo é suave. É isso que ele diz. Então, o jugo de Jesus Cristo não é o jugo como o jugo do homem que mata, que condena. O jugo do Senhor Jesus, ele é suave. E isso é o que Paulo também ensinava ali às pessoas de Corinto. Tem muita coisa lá em Corinto que a gente vê agora no livro de Gálatas também, né? Sobre a liberdade de espírito mesmo. Paulo já ensinava lá em Corinto sobre isso, né? Pessoas que se deixavam levar pela concupiscência da carne, por exemplo, que existia muitos ali na igreja, né? As pessoas que faziam divisões na igreja, dissensões, divisões, facções, entendeu? E tudo mais. Aprender a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus. Aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. Não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus por liberdade que seja enganosa. Se todo evangelho que vier para você, que não seja simplesmente de Cristo, né, como dizia Paulo, que seja anátema, que seja repreendido, que seja amaldiçoado. Permita que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus, né, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Que nós sejamos obedientes, né? Deus quer obediência, não é isso? No livro de Jeremias, Jeremias 13, quando o Senhor Jesus ele pede que Jeremias pegue um cinto de linho, veja bem, porque o povo ali estava desobedecendo, o povo ali estava soberbo, não queria ouvir falar da palavra do Senhor, certo? Jeremias ia levar a palavra e ninguém queria saber, até ser apredejado, Jeremias já foi. Então, aí o que ele disse? Pega um cinto de linho e vai até o rio Eufrate e esconde lá esse cinto. E dias depois, né, passaram alguns dias, e o Senhor pede que Jeremias vá até o rio, tire o cinto, e eis que o cinto havia apodrecido. E ele pede que Jeremias vá até o povo, mostre aquele cinto e diga: assim diz o Senhor, farei com todo aquele que for desobediente e soberbo a minha palavra. Então, a palavra do Senhor, ela está aí para ser conhecida, né? Para ser lida, para ser vivida, independente de religião. Mas a Bíblia é um livro que está aí nas bibliotecas, né? E que todo mundo deve conhecer a palavra de Deus. É como fazer, assim, como fez o centurião, né? Ele conheceu a palavra. Ele disse, dizer uma só palavra. Porque é a palavra que salva, né? A palavra de Deus. E quando fala dos frutos, que devemos ter obediência à verdade, né? A verdade é essa palavra, né? A verdade, Jesus Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, lá em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. Então, qualquer evangelho que vier, além desta verdade, que seja anátema. Então, irmãos, terminamos a lição, já li a conclusão, e eu agradeço por mais uma oportunidade, né? Os irmãos perceberam, eu não leio muito, assim, toda a revista, porque sempre repete, tem muitas coisas repetitivas. Eu gosto muito de buscar em versículos, sabe, para enriquecer mais. E eu agradeço muito a Deus, né, por tudo. Agradeço aos irmãos também, e a paz do Senhor para todos, né? A irmã Luana está com a palavra. E um beijo para Clarinha. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra que a irmã Selma trouxe. Eu tenho uma observação aqui, então. Nesse momento, eu queria fazer duas observações aqui também do que a irmã Selma falou,
que é o seguinte, quando ela falou dos frutos do Espírito, né, que ela disse assim, é impossível a gente manter todos esses frutos sempre, mas o que a gente vê, e na Bíblia dos Jovens, na Revista dos Jovens tem essa observação, é que diz assim, você já percebeu que no versículo 22 de Gálatas 5, ele diz que é o fruto do Espírito? Ele não fala, geralmente ele fala frutos, né? Mas aí a lição ela diz o fruto do Espírito, e são 9. São 9 virtudes ditas como o fruto do Espírito, porque é o que o Espírito Santo gera em nós. Embora a gente tenha, dê as nossas vaciladas, né? Nem sempre a gente consegue cumprir esses 9, mas que a gente possa buscar até esse fruto, esse conjunto de fruto nas nossas vidas. E tem uma parte interessante aqui que eu gostaria de ler na Revista dos Jovens, que diz assim, ainda sobre o fruto do Espírito e sobre a cruz também, que a irmã Selma falou. Lembre-se, cruz não é apenas lugar de fé, renúncia e sofrimento, mas antes de tudo é lugar de morte. Não existe test drive de cruz. Quem a assume tem apenas a certeza que vai morrer. Paulo está ensinando essa verdade sobre nossa carne na cruz. Algumas virtudes são mais difíceis de serem produzidas por falha no nosso caráter, que é, no caso, o fruto do Espírito, né? Que a gente falou. Às vezes é mais difícil ter um do que outro. A paciência, a benignidade. Mas aí não é porque Deus não nos deu, tá? Não é falha de Deus, é falha nossa em nós, no nosso caráter. Então, não confunda os dons do Espírito com o fruto do Espírito. Porque dom, nem todos têm os mesmos dons. Agora, o fruto, ele deve estar presente na vida de todos nós. Né? E outra coisa também que a irmã Selma falou, sobre Jesus curar no sábado. Né? Quando a gente vê ali um homem, há 38 anos, paralítico, esperando a vez dele poder ser curado, e Jesus cura ele só porque no sábado as pessoas ficam... os fariseus, eles vão criticar Jesus, mas muitas vezes a gente está cego como eles também. A gente não percebe o milagre de Jesus acontecendo no nosso meio. Um homem que passou 38 anos esperando um milagre, até que enfim ele recebe o milagre. O que é você esperar mais um dia para ser no domingo, ou se fosse na sexta? Foram 38 anos. Então muitas vezes a gente está cego. Aquele cego também lá que lavou o rosto no tanque aquele de Siloé, né? Que a gente vê que Jesus curou, mas era no sábado e as pessoas ficavam indignadas. Era uma pessoa que nasceu cego, nunca viu a luz do sol. E aí Jesus faz essa bênção. Então, muitas vezes a gente tem que tirar a trave do nosso olho, né? Antes de ver, antes de achar problemas, de criticar as coisas que acontecem por aí. Né? Que fica essa reflexão para a gente também. E Deus abençoe a irmã Selma mais uma vez. Foi uma aula maravilhosa. Tem sido, né? Tem sido muito bom essas aulas compartilhar essas aulas aqui no YouTube, a gente poder ter essa rotatividade de professores, e tem sido muito abençoador para mim, né? Eu não sei se para os irmãos, espero que sim também. E nesse momento eu gostaria que a gente falasse sobre os pedidos de oração. A diaconisa Mônica Vieira, ela colocou 2 pedidos de oração, certo? Pelo esposo da irmã Joseane e pela irmã Elza, que voltou o seu tratamento. Eu também queria incluir na nossa lista de pedidos a saúde do pastor André, que ele tem pedido, né, nos grupos da igreja, que a gente possa estar incluindo ele em nossas orações. E gostaria de chamar a Selma novamente aqui, para que ela possa fazer essa oração com a gente, tá? O esposo da irmã Josiane, o tratamento da irmã Elza e a saúde do pastor André. Nos grupos da igreja, que a gente possa estar incluindo ele em nossas orações. E gostaria de chamar a Selma novamente aqui, para que ela possa fazer essa oração com a gente, tá? O esposo da irmã Josiane, o tratamento da irmã Elza e a saúde do pastor André. Os grupos da igreja, que a gente possa estar incluindo ele em nossas orações. Amém, meus irmãos. Então vamos orar, não é? Grande Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus. Obrigada, Senhor, por mais um dia em Tua presença. Obrigada por esta aula, Senhor, que nós possamos ter mais conhecimento, mais sabedoria, Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Senhor, diante dessa pandemia. E dai alento às famílias que perderam seus entes queridos, Senhor Deus.
E obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. A irmã Madai também, né, faz um agradecimento. Quero agradecer pelo cuidado de Deus, principalmente com Vitória. Deus é muito bom com a gente, né? Como a gente cantou no começo. Mesmo que a gente não mereça, Deus ele permanece sendo bom em nossas vidas. E aí agradecemos a Deus pelo cuidado dele, em especial por cada um de nós, né? Que ele tem cuidado de todos nós. E aí esse agradecimento especial da irmã Madá pela vida de cuidar de Deus na vida de Vitória. Irmãos, que à noite a gente possa lembrar de assistir o culto, de participar do culto a Deus, às 19 horas, certo? Estaremos todos juntos novamente. E que Deus possa abençoar a semana de cada um de nós. Semana que vem, aula número 6, com o Diácono Haroldo, a aula dos jovens. Que você não esqueça, possa convidar pessoas para que a gente possa estar junto aqui novamente. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchauzinho.